Fala pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo do canal e hoje terminando o assunto cravada relativa. Se você não assistiu o primeiro vídeo sobre cravada, eu vou deixar o link aqui na direita, aqui na parte de cima. E sem mais delongas, vamos para a primeira posição. E no vídeo anterior a gente aprendeu o que é uma cravada relativa e hoje nós vamos fazer alguns testes sugeridos pelo autor. Então vamos para o teste 27, que é essa posição que nós temos aqui na tela. E aqui no teste 27, a gente vê uma igualdade de material, um cavalo e uma torre contra um cavalo e uma torre, uma dama para uma dama e 3 peões, 6 peões contra 6 peões. Né? Então temos aqui uma igualdade. Mas será que essa posição está exatamente igual? Está empatada? Aqui nós percebemos que as pretas vão perder uma peça no lance seguinte, com dama toma cavalo. Né? Lembrando aqui que o peão não pode tomar dama porque o peão está cravado. Então aqui as pretas perdem uma peça limpa. Então vamos para o teste 28. E aqui no teste 28 nós temos uma posição também equilibrada, com igualdade de peões, que nós temos 7 peões para as brancas contra 7 peões para as pretas, um bispo e um cavalo para cada. E aqui as brancas ganham um peão simplesmente com cavalo toma G4. O peão não pode tomar o cavalo porque o bispo está cravado. Então vamos para o teste 29. E aqui no teste 29 é a vez das pretas. Nós temos 2 cavalos para cada, um bispo para cada, uma torre e uma dama por 2 torres. E aqui é a vez das pretas. Se você quiser tentar encontrar qual que é o melhor lance aqui das pretas, eu já volto com a solução. E aqui o melhor lance das pretas é cavalo toma peão. Se cavalo toma, bispo toma cavalo e o peão não pode tomar o bispo porque a torre captura a outra torre aqui com cheque. E aqui as pretas recuperam um pouco da qualidade a menos que eles tinham. Então vamos para o teste 30. Teste 30 aqui a gente percebe uma igualdade com 2 peças menores e uma torre para cada, 7 peões para as brancas e 7 peões para as pretas. E aqui, se você quiser também tentar descobrir qual que é o melhor lance para as brancas, eu já volto com a solução. E aqui as brancas podem jogar torre toma bispo, porque se cavalo toma torre, né? Lembrando que a branca sacrificou aqui um pouco da qualidade, as brancas jogam bispo cravando o cavalo. E olha que legal, essa torre não consegue sair protegendo o cavalo. E o cavalo também, né? Lembrando que nós temos a regra da diagonal aqui, se tiver uma casa de distância, o cavalo ele tem que pular pelo menos 3 movimentos para conseguir atacar essa casa, né? Nesse caso proteger. Então as brancas ganham aqui 2 peças pela torre, né? Sacrificada. Por exemplo, aqui torre 8 e bispo toma cavalo. E aqui uma vantagem considerável para as brancas. E vamos para o teste 31. Aqui a posição parecida com a anterior. Nós temos um bispo e um cavalo para cada. E uma torre, né? Então, e a mesma quantidade de peões. E aqui, se você quiser também encontrar qual que é o melhor lance das brancas, eu já volto com a solução. E aqui, apesar da posição ser um pouquinho diferente, o lance é o mesmo, com torre toma bispo. E aqui, se cavalo toma torre, as brancas aplicam novamente uma cravada. Só que aqui tem um diferencial, não tem aquele peão aqui na coluna C, né, que tirava a casa da torre. Então a torre
pode sair defendendo o cavalo, só que as brancas aplicam uma nova cravada, mudando o foco aqui, né? Deixando de atacar o cavalo para atacar a torre. E essa torre não pode sair aqui. Agora uma cravada absoluta, né? Diferentemente da anterior, que era uma cravada relativa. As pretas podem simplesmente jogar rei aqui protegendo a torre. E bispo toma a torre, rei toma bispo. E aqui o jogo continua empatado, né? Com uma mesma igualdade de peões. Vamos agora para o teste 32. Se você quiser tentar dar pause e tentar descobrir qual que é o melhor lance, eu já volto com a solução. E aqui o lance é bispo cravando aqui o cavalo, que está atacando a dama. E aqui tem um ponto que a dama gostaria muito de vir para essa casa ou para essa casa protegendo o cavalo. Mas ela não pode. A única casa que ela consegue proteger esse cavalo é a casa aqui de E8 ou a casa de D7. E, por exemplo, aqui se brancas fazem qualquer lance, a dama vem aqui para A4. Agora tem 2 ataques desse bispo e as pretas vão perder uma peça inteira aqui. Né? Se esse peãozinho aqui não tivesse, por exemplo, se a dama pudesse vir aqui e proteger o cavalo, quando a dama viesse para cá, o cavalo poderia simplesmente sair e segue o jogo, né? Mas aqui nesse caso, as brancas ganham uma peça limpa. E vamos agora para o último teste da aula de hoje, que é o teste 33. Aqui no teste 33 é uma posição do jogo do Alekhine contra Nizovic. E aqui ele monta, né, o famoso canhão de Alekhine. Se você não conhece o que é a posição canhão de Alekhine, é quando as brancas colocam as duas torres na mesma coluna e colocam a dama aqui por trás. Então ficam 3 peças aqui numa coluna aberta ou semi-aberta, atacando a peça do adversário. E aqui, se você quiser dar pausa e tentar encontrar como que o Alekhine de brancas ganhou essa posição aqui, e eu já volto com a solução. E aqui o melhor lance é bispo A4, ameaçando jogar o peão aqui em B5 e ganhando uma peça. Porque se, por exemplo, tira o cavalo para qualquer casa, né, nós temos 3 ataques aqui nessa torre e apenas 2 defesas. Então, as pretas respondem com B5, abdicando aqui mesmo do peão. Brancas tomam o peão com o bispo. Rei aqui em E8, com a ideia de jogar rei D8 aqui com mais uma defesa para a torre. Então as brancas jogam bispo aqui com a ideia de jogar o peão novamente. E rei D8. Agora a gente percebe que se as brancas jogarem o peão aqui, não tem problema, né? Não causa nenhum efeito mais. Porque as brancas têm 3 ataques e as pretas têm 3 defesas. Só que uma coisa que a gente percebe é que as pretas estão em zugzwang. Né? Zugzwang é quando a pessoa ela não tem nenhum movimento bom. Todos os movimentos que ela pode fazer deixa ela em desvantagem. Né? Por exemplo, aqui nesse caso, as brancas jogam H4 e as pretas não podem fazer nada. Aqui, por exemplo, esse cavalo não pode sair daqui, porque senão vai cair esse cavalo, correto? Esse cavalo também não pode sair, porque a dama está cravada. Essa dama ela não pode ir para uma outra casa sem desproteger esse cavalo, né? Ela pode vir para cá, mas não tem problema nenhum, né? Depois ela não vai poder ir para outra casa, porque se o rei vir para cá, novamente o cavalo fica cravado. Então as pretas não têm movimento, nenhuma dessas 2 torres pode sair, porque elas estão protegendo esse cavalo. Então qualquer lance aqui das pretas é um lance ruim, né? Se jogam aqui, por exemplo, peão toma, ou cavalo toma mesmo,
e as pretas novamente ficam sem lance. Então aqui, nessa posição, Nezovic abandonou a partida. Aqui as brancas vão ganhar no mínimo uma peça limpa. E pessoal, esse foi o último teste de hoje, teste 33 do livro Xadrez Vitorioso, livro de táticas. E se você gostou do vídeo, deixe um like, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.